Capítulo 25, versículo 1, diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, também como em suas lamparinas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vocês. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Coloque a Bíblia no banco, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor querido e Senhor amado Deus, uma vez mais estamos diante da sua santa palavra. E mais do que nunca eu me sinto dependente do teu Espírito Santo. A sua palavra diz que haverá dias que o seu povo terá fome, mas não será fome de pão, mas de ouvir a tua palavra. Eu sou um instrumento, sou apenas o barro. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Fala conosco, Pai, porque assim como a corça que anela e anseia pelas torrentes das águas, assim como os guardas que anseiam pelo nascer do dia, nós, a sua igreja, estamos ansiosos e sedentos em ouvir a tua voz falar conosco. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Assenta glorificando a Deus, como o povo pentecostal que você é. Glorifica o nome do Senhor. Igreja do Senhor, nós estamos diante daquele que foi um dos últimos sermões pregados por Jesus. O capítulo 24 ele se mistura ao capítulo 25, para nós entendermos e termos a melhor compreensão daquilo que Deus quer tratar e nos revelar na noite de hoje. É necessário que nós venhamos entender tanto o que acontece posteriormente ao texto, como aquilo que acontece anteriormente. O capítulo 24 ele inicia com Jesus e os seus discípulos dentro do templo. Os discípulos estão maravilhados. A arquitetura daquele lugar é algo esplêndido. Eles olham para o tamanho daquela obra construída pelas mãos humanas. Eles olham para a arquitetura do lugar e se emocionam. Eles começam a comentar entre eles sobre a grandeza. Começam a comentar entre eles a respeito daquele lugar. E maravilhados com aquele lugar, com o templo, eles chamam Jesus e começam a dizer: Mestre, olha como é lindo. Mestre, olha como é grande, como é belo. E Jesus, olhando para os seus discípulos e olhando para o templo, ele revela uma verdade.
Ele diz para eles: em verdade vos digo, Glória a Deus, aleluia. que não vai ficar pedra sobre pedra que não haja de ser derrubada. Os discípulos se assustam com a fala de Jesus. Jesus estava falando a respeito das últimas coisas. Jesus estava falando a respeito das coisas que em breve hão de acontecer. O texto continua, e eles saem do templo e sobem para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem um pedido. Ele diz: mestre, conte para nós quando há de vir de acontecer estas coisas. Temos a curiosidade, queremos saber quando vai acontecer tudo isso. E Jesus começa a pregar um dos mais poderosos sermões que ele pregou em vida. Ele começa a dizer que muitos iriam surgir dizendo ser o Cristo, e muitos seriam enganados por eles, que nós deveríamos estar em plena vigilância, para que nós não venhamos cair, aleluia, ser enganados por esses que se manifestariam dizendo ser o próprio Deus. Ele segue a mensagem do sermão dizendo a respeito do princípio das dores, dizendo que muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, e muitos de vocês serão enganados. E ele segue dizendo que haveriam guerras, e haveriam também rumores de guerras. Quando vocês ouvirem falar sobre guerras que estão acontecendo, quando vocês ouvirem os rumores de guerras que estão para acontecer, isso são sinais de que o fim está se aproximando. São sinais de que a volta do Filho do Homem está próxima. Ele segue o sermão e vai dizendo que iriam se levantar nação contra nação e reino contra reino. No meio desta mensagem, Jesus começa a dizer que uma série de doenças iriam começar a aparecer no mundo. A medicina tentaria encontrar a cura e não chegaria a um consenso. Olhando para o sermão do capítulo 24 e olhando para os dias de hoje em que nós estamos vivendo, eu consigo enxergar aqui a total semelhança dos dias atuais. Estamos vivendo agora rumores de uma terceira guerra mundial, aonde a Rússia, que invade a Ucrânia, tem o seu presidente tomado por uma loucura, uma insanidade, dizendo e ameaçando a humanidade, sentado na sua cadeira, se sentindo poderoso por causa das armas, por causa das bombas, por causa do poderio bélico que a Rússia possui, dizendo para os seus servos prepararem as bombas nucleares, para que todo país que tente se levantar contra a Rússia não sobreviva, para que as pessoas e as outras nações se sintam acuadas. Mas a bem da verdade é que esta é a palavra de Deus se cumprindo. Aleluia. Países já começam a se manifestar em sanções no mundo inteiro, tirando as suas empresas de dentro da Rússia, fechando os seus contratos, e isso desperta a raiva e a ira do presidente russo. E a terceira guerra está aí, mais eminente do que nunca. Não bastasse isso, há 2 anos atrás surgiu essa doença terrível, uma doença que a medicina até hoje ainda não consegue decifrar, não consegue chegar a um consenso comum. Ah, pastor, mas já inventaram as vacinas. Tudo bem, mas as vacinas, nenhuma delas é 100% eficaz. O que tem pessoas se vacinando e morrendo mesmo assim nos hospitais. É bem certo que os números diminuíram, mas eles ainda não conseguiram encontrar a cura, não somente não para o coronavírus, mas como outras muitas doenças têm surgido sobre a face da terra. Doenças que não são anunciadas na mídia para não causar um caos popular, um caos populista, porque eles sabem que se anunciarem nos jornais, a humanidade, o povo, as nações, elas entrarão em colapso por causa do medo. As pessoas não sairão de casa para poder ir para o trabalho, as pessoas não irão produzir, e por isso eles abafam que está surgindo doenças e pestes incuráveis no mundo inteiro. Mas Jesus segue o sermão dizendo, porque isso ainda era só o princípio do fim. Depois dessas coisas, Jesus diz, depois de acontecer as guerras, depois de acontecer as doenças, depois das nações se levantarem umas contra as outras, vocês, o meu povo, vocês serão entregues a uma grande perseguição. O mundo irá se levantar contra a igreja, irão se voltar contra a igreja. A culpa dessas coisas irão recair sobre a igreja. Aleluia. Irão se levantar para ameaçar a igreja, a noiva do Senhor. Irão dizer, se você pregar a palavra, você vai ser morto. Irão dizer para a igreja, se vocês abrirem o templo, vocês serão mortos. E Jesus segue dizendo,
haverá também divisão entre vocês. Haverá dissensão. Entrará um espírito de divisão no meio da minha igreja. E alguns deles não irão suportar conviver no meio um dos outros. O amor vai se esfriar. E eu olho para esta fala de Jesus e eu percebo que nós nunca vivemos um tempo onde o amor tem se esfriado como os dias atuais. É natural que a cada dia nós iremos pensar mais em nós e menos no outro. A cada dia nós estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com a necessidade do nosso próximo. Mas isto é a própria palavra de Deus se cumprindo. Jesus também disse que iriam se levantar falsos profetas, homens que fariam até mesmo fogo descer do céu, pregariam um falso evangelho, uma falsa doutrina, e se possível fosse, enganariam a muitos. E eu olho para os dias atuais e eu percebo que há um crescimento. As pessoas, a cada dia, nós conseguimos enxergar um crescimento absurdo do número de igrejas. O número absurdo de igrejas tem crescido por todo o Brasil e por todo o globo da terra. Mas a minha pergunta para você é: será que em cada esquina que tem uma igreja, também o evangelho está sendo pregado ali? Será que nós temos tido discernimento, ou nós temos procurado ouvir somente aquilo que massageia o nosso ego, ouvir somente aquilo que massageia os nossos ouvidos? O verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que nos confronta a ser melhores a cada dia. O verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que nos confronta a voltar a uma essência de santidade, a voltar a nossa vida a uma essência de busca e de plena comunhão com Deus e com o teu Espírito Santo. Aleluia. Ele finaliza o sermão do capítulo 24 falando a respeito do esfriamento do amor, mas ele deixa aqui uma promessa também: todo aquele que perseverar até o final, este será salvo. A palavra perseverar nesse texto, ela vem nos demonstrando que para passar e para suportar tudo isso vai ser difícil, vai ser uma tarefa árdua. Mas se você tiver perseverança para manter a santidade, se você tiver a perseverança para continuar carregando a sua cruz, se você tiver a perseverança para, mesmo debaixo de perseguições, para que mesmo debaixo de afrontas e ameaças, continuar caminhando ao lado de Cristo e da sua palavra, aquele que for até o final será salvo. Ao terminar o capítulo 24, Jesus começa então a pregar uma parábola, chamada de a parábola das 10 virgens. Para nós entendermos o que Deus quer falar conosco aqui, é necessário resumirmos o que Jesus quis dizer. Ele prega da seguinte forma: haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. A minha pergunta ao ler esse texto, porque não fica em evidência, como discernir qual eram as loucas e qual eram as prudentes? Porque o texto nos mostra que elas eram virgens, todas as 10. E a única coisa que difere uma da outra é a atitude de levar ou não o azeite consigo. E ao ler esse texto, Deus me fez entender que a diferença destas mulheres estavam não nas vestes que elas vestiam, porque as vestes das 10 eram iguais, eram vestes de virgens, mas estava na essência que elas carregavam dentro delas. Aleluia. Jesus segue então pregando e dizendo: 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 decidem levar azeite consigo em suas vasilhas, e outras 5 entendem que não é necessário. Elas não levam azeite sobressalente, elas levam apenas aquilo que estava na lâmpada. Mas Jesus disse que o esposo então demora, ele tarda. E com o tardar do esposo, as 10 virgens adormecem, elas caem num sono profundo. Até que à meia-noite aparece o amigo do esposo anunciando: levantem-se, aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Quando as 10 virgens se levantam em prontidão, 5 delas percebem que não tinha aquilo que era necessário para se encontrar com o esposo.
E ao perceber que não tinha o que era necessário, vão pedir emprestado às outras. E as outras dizem, não tem como emprestar, porque o que nós trouxemos só vai dar para nós. Vão e procuram o lugar que está vendendo e comprem e voltem correndo. O texto diz que essas 5 prudentes, elas entram para dentro das bodas junto com o noivo. E a porta agora está fechada. E quando as 5 loucas chegam, porque elas conseguem chegar até a porta, elas encontram a porta fechada. E ao encontrar a porta fechada, elas clamam, abre-nos a porta, Senhor. E Jesus termina o texto dizendo, e o noivo as respondeu, em verdade vos digo, que não as conheço. Esse texto, essa parábola que Jesus contou, que está diante de nós essa noite, ela fala a respeito da igreja. E eu percebo que, diante dessas 5 virgens prudentes que entenderam a necessidade de levar consigo azeite sobressalente, também vão ter sempre aquelas que vão se opor e vão dizer, não é necessário. Enquanto tem pessoas dizendo, é necessário acordar mais cedo, descer na oração, é necessário acordar mais cedo e encontrar com meu noivo de madrugada, é necessário acordar mais cedo, é necessário fazer um pouco mais, é necessário jejuar mais, é necessário me santificar mais, é necessário ler mais a palavra, é necessário amar mais o meu próximo, é necessário uma busca mais incessante e intensa, para que o meu fogo não venha se apagar. Tem também as loucas, dizendo, não é necessário, eu já tenho aquilo que é suficiente, aleluia, não precisa esse negócio, esse protocolo, isso aí já é coisa do passado. Mas a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar, e é nesse momento que as coisas começam a sair do prumo, porque com a demora do noivo, as 10 virgens vão cair no sono e vão adormecer, e é enquanto elas estão dormindo que o azeite começa a acabar dentro da lamparina. Oh glória, senti uma graça de Deus aqui. É no momento do sono que o fogo começa a se apagar, pastor Valdeir. É no momento que essas virgens elas adormecem, que o azeite começa a se acabar dentro da lamparina. E eu olho para isso e eu percebo que é um retrato da igreja. A igreja adormeceu. E quantas das vezes o azeite tem se acabado, o fogo tem se apagado. E é necessário ter conosco azeite sobressalente, para que a lamparina permaneça acesa no dia do encontro com o noivo, porque esse dia é eminente, esse dia logo vem. Esse dia você crendo ou não, acreditando ou não, tendo azeite consigo ou não, ele vai chegar. O noivo vai vir, você querendo que ele venha ou não. Nós não sabemos o dia nem a hora, pode ser agora, em que o noivo vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que enquanto elas dormiam, o noivo se aproximava. Elas não percebiam, porque o noivo estava chegando, e nem que o azeite estava acabando, porque elas estavam tomadas pelo sono. E o que tem de pessoas tomadas pelo sono, com uma mão na frente dos olhos, não querendo enxergar que o azeite da lamparina está terminando, não querendo enxergar que o fogo está se apagando, e nós nos escondemos atrás das nossas vestes de virgem e dizemos, não preciso buscar, não preciso subir monte e nem descer na humilhação. Mas ei, eu vim essa noite anunciar que enquanto a igreja está dormindo, o azeite está acabando e o noivo se aproxima para buscar a sua noiva. Escute, essas 10 virgens caem no sono profundo, e sem que elas percebam, o azeite que está na lâmpada acaba. As lâmpadas delas agora estão apagadas, e quando alguém chega gritando que o noivo está vindo, elas se levantam, e ao se levantar percebem que já não tem mais aquilo que era necessário ter para se encontrar com o noivo. Quando elas despertaram, porque o despertar vai acontecer, a Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá muitas dores. A Bíblia diz que nos últimos dias, após o arrebatamento da igreja, haveriam 2 no campus, um seria arrebatado e o outro ia ficar. E eu começo a imaginar como será esses últimos dias, porque no momento que você percebe que não tem mais aquilo que era necessário, o desespero começa a tomar conta, porque você entende que o noivo está vindo, e você procura agora buscar, porque as virgens prudentes dizem, nós não podemos dar aquilo que é
vão então e tentem buscar, paguem o preço. E elas vão e até encontram azeite. Mas quando elas retornam, a porta já está fechada. E é aqui que o desespero começa. Quando elas percebem que a porta já se fechou. Que o momento que elas buscaram o azeite já era tarde demais. A Bíblia diz que apertado é o caminho, que estreito é o caminho, apertado é a porta. Mas apesar de ser estreito o caminho, apertado a porta, essa porta ainda está aberta. Essa porta ainda está aberta para você entrar por ela. Mas vai haver um dia que esta porta vai se fechar. Muitos vão bater na porta dizendo: abre-nos, Senhor. E eles vão clamar: abre-nos, Senhor. Mas o noivo vai olhar para eles e dizer: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu começo a imaginar as mídias noticiando no mundo inteiro. As redes sociais, YouTube, Instagram. Milhares de pessoas sumiram no mundo todo. Em todos os continentes da Terra, a mesma notícia sendo anunciada em mais de 50 idiomas diferentes. A Terra está em colapso. Aviões caíram no mundo todo. Pilotos que vão ser arrebatados, sendo arrebatados em pleno voo no ar. Aviões caindo em alto mar, no oceano. E as pessoas sem entender o que está acontecendo. A mídia vai tentar dar uma explicação fora da Bíblia. Vão dizer que são os extraterrestres que estão surgindo no ar, abduzindo as pessoas. Vão tentar dar desculpas, dizendo que é uma máfia que está sequestrando pessoas. Até que alguém vai entender e vai perceber que o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. Este dia, a igreja está mais perto do que nós podemos imaginar. Diante dos últimos acontecimentos, das últimas notícias e dos últimos sinais, eu posso afirmar-vos que o noivo logo vem. Estamos vivendo as últimas horas da igreja. Muito em breve sairá uma notícia e a igreja começará a ser perseguida sobre toda a terra. Governos comunistas que desprezam a doutrina bíblica e vão dizer: não pode ter mais culto, a Bíblia está proibida. E as pessoas vão procurar uma porta aberta para entrar e não vão encontrar. Doenças surgindo no mundo todo sem cura. E é um tempo de despertamento. É necessário que nós venhamos despertar. É necessário que venhamos ter o azeite sobressalente dentro das nossas lamparinas. Não permita que o seu azeite acabe. Não permita que o seu fogo cesse. Eu venho nessa noite como boca de Deus dizer para a igreja que aqui está presente: é tempo de voltarmos à essência da adoração, ao nosso primeiro amor. É tempo de abraçar as oportunidades que Deus está nos dando. É tempo de abraçar as oportunidades que o céu está nos entregando. Você já pensou Jesus voltar e você perder a sua salvação por causa de uma coisa mínima, por causa de 5 minutos, por causa de um momento? Não há nada que pode comprar a salvação, igreja. Não há nada nesse mundo mais valioso do que a sua salvação. Você pode viver a vida mais luxuosa que você já sonhou viver. Você pode ter o carro do ano. Você pode ter a casa dentro do condomínio mais caro de Belo Horizonte. Você pode ter o emprego que você sempre sonhou. Aleluia, mas isso não vai comprar para você um lugar dentro do céu. Isso não vai abrir as portas do céu para você. Se você não tiver a renúncia, se você não viver em santidade com Deus, se você não se arrepender essa noite dos seus maus caminhos, se você não se arrepender da vida pecaminosa que você tem escolhido viver, você vai ficar e a igreja vai subir. Nada é capaz de comprar a nossa salvação. Essa vida é apenas uma passagem, é apenas um momento. A Bíblia chega a comparar a vida do ser humano com um vapor que aparece muito
noite e nós não sabemos se vamos estar aqui no culto seguinte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas pessoas morreram nos últimos dias depois da invasão russa na Ucrânia? Quantas pessoas estavam vivendo a sua vida sem imaginar que algo poderia tirar elas do seu conforto e do seu comodismo? Estavam vivendo a sua vida de maneira normal, fazendo planos, preparando o casamento, preparando, aleluia, para fazer aquele concurso, preparando para entrar naquela vaga de emprego, tentar entrar naquela empresa, na faculdade, mas em um breve momento, sem que eles pudessem controlar, fugiu do controle da mão deles. Você só acha que tem o controle da sua vida. Você não tem o controle da sua vida. O controle da vida e da morte estão nas mãos de Deus. Aleluia. Você acha que pode escolher, aleluia, mas basta alguém apertar o botão. Pessoas que estavam vivendo a sua vida, planejando o casamento, planejando ter filhos, planejando uma família, e de repente os mísseis russos começaram a invadir a cidade, morreram no piscar de olhos. Eu me pergunto, será que houve tempo para arrependimento? Será que houve tempo para pedir perdão? Pessoas que foram tomadas por este vírus. Talvez tem pessoas aqui essa noite que perderam amigos, que perderam familiares. Aleluia, ninguém esperava que algo desse tipo poderia acontecer no mundo. E eu repito, não está sobre o nosso controle. Fugiu do nosso controle. Do dia para a noite você foi obrigado a colocar uma máscara na cara. Aleluia, do dia para a noite você foi obrigado a se trancar na sua casa. Fomos proibidos de ir e de vir. E nós insistimos em colocar a mão diante dos nossos olhos e dizer: é normal. Isso é normal, faz parte da evolução do ser humano. Não, é normal sim, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Sentindo uma graça, sentindo uma presença de Deus aqui. Aleluia, a Bíblia diz que as trombetas vão tocar, irmãos. As trombetas vão tocar. Pessoas vão procurar água para beber, não vai ter mais. As pessoas vão procurar alimento nas prateleiras do supermercado, não vai encontrar. As pessoas vão procurar, aleluia, remédio nas farmácias, não vão encontrar. Mas mais do que isso, elas vão buscar uma palavra para ouvir, para consolar a tua alma e o teu espírito, e não irão encontrar. O arrebatamento é algo eminente e vai acontecer. Você consegue imaginar o relógio? E olhando para esse relógio, eu percebo que ele já vai marcar a hora. E quando esse relógio marcar a hora, o cálice da ira de Deus, ele vai ser derramado. O cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a terra. A Bíblia diz que muitos serão lançados em um lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Não tem ninguém na terra capaz de arrancar você desse lugar. Mas a igreja lavada, remida no sangue de Cristo, essa ela vai subir com o Senhor dos ares. O texto diz que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e nós depois arrebatados serão. E Satanás sabe que esse dia está se aproximando. Ele não sabe o dia nem a hora, mas ele sabe que está se aproximando. Glória a Jesus! E ele quer fazer de tudo para quê? Para que você abra mão da sua promessa, para que você abra mão da sua coroa. E Jesus disse para nós subirmos para a torre da vigilância, para que ninguém tome aquilo que é nosso, para que ninguém tome a nossa coroa. Glória a Deus! Aleluia! Muitos estão sendo enganados. Muitos agora estão desperdiçando as suas vidas, achando que estão aproveitando. Eu tenho que aproveitar agora que sou jovem. Outros já sentem que passou da idade e que tem muita coisa para viver que ainda não viveu.
dizendo: eu preciso aproveitar o tempo que eu perdi. Desperdiçam a sua vida longe dos altares do Senhor, desperdiçando o seu tempo em redes sociais, nos sites de fofoca, em coisas que não edificam. Mas também existem aqueles 5 prudentes, pastor Valdeir, Glória a Deus. que por um momento até adormeceram. Aleluia. Mas quando ouviram o chamado do esposo, ainda que fosse mais um pouquinho, elas ainda tinham azeite. Tem pessoa que entrou aqui essa noite, que você tem caminhado com a sua lamparina e na sua vasilha, na outra mão, nem que seja um pouquinho ainda tem. Você está dizendo: pastor, não está sendo fácil. As perseguições parecem que dobraram. Satanás tem feito de tudo para me arrancar da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ao ouvir o chamado do noivo, as 5 prudentes se levantaram com seu azeite sobressalente. Eu imagino elas derramando o azeite dentro da lâmpada. E quando o azeite cai no meio do fogo, o fogo se acende. Glória a Deus. E o caminho que estava em trevas agora está iluminado. Aleluia. A Bíblia ela nos mostra que o Espírito Santo é representado por um símbolo. Um dos símbolos dele é o azeite. Mas a lâmpada ela é representada na palavra pela própria palavra de Deus. O que pode iluminar o seu caminho, o que vai te colocar no caminho certo, de direção aonde o noivo está, é a palavra de Deus. O que não vai permitir que você seja enganado por falsos ensinamentos, nem por falsos profetas, como Jesus disse que se levantariam, é o conhecimento da palavra de Deus. Não renuncie à oportunidade de aprofundar nas Escrituras. Eu digo isso aqui não porque estou na presença do pastor Valdeir, mas eu tenho orgulho de chamar o pastor Valdeir de meu amigo. É um homem que desde muito jovem tem se dedicado a sua vida a servir a Deus, que Deus capacitou para guiar este rebanho. Um pastor que prega aquilo que está dentro da palavra de Deus, que prega o que está na Bíblia. Mas irmãos, eu digo isso aqui porque Deus tem me permitido rodar em muitos lugares. Tenho pregado quase todos os dias desses últimos anos da minha vida, do meu ministério. E o que a gente ouve por aí, tem hora que a gente dá vontade. Muitos falsos ensinamentos, falsas doutrinas que têm surgido. É cada coisa que tem aparecido por aí que eu fico assim: gente, como que pode as pessoas serem enganadas por isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a palavra diz que o povo perece, não é por falta de dinheiro, mas é por falta de conhecimento. Está entendendo? É necessário, irmãos, eu termino agora. É necessário que nós como igreja despertemos. Ainda há tempo. O próprio Jesus na sua palavra, no texto aqui do capítulo 25, ele diz: não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É por isso que nós temos que estar sempre prontos, sempre preparados, sempre em prontidão. Porque se Jesus voltar agora, a minha pergunta para finalizar a pregação é: se você tivesse certeza absoluta que Jesus ia voltar amanhã, o que você está fazendo hoje que você não ia fazer mais? Se você tivesse a convicção de Jesus vai voltar amanhã, o que você deixaria de fazer agora? O que você arrependeria e deixaria agora? Arrependeria e deixaria agora? É isso aí que você precisa arrancar da sua vida de uma vez por todas. Fica de pé no seu lugar. Jesus, glória a Deus. Irmã, coloca aquele da Lauriette para mim, das trombetas, por favor. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero orar com você. Eu vou te dar 30 segundos para você falar com Deus. 30 segundos para você poder falar com Deus. Glória a
a Deus. É tempo de acender a lâmpada, é tempo de colocar azeite nas vasilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Começa a clamar agora. É tempo de acender a lâmpada que estava apagada. É tempo de acender o azeite que estava apagado. Aleluia. Derrama o azeite hoje na sua lâmpada, mas não permite o fogo se apagar. Se você sente que você estava dormindo na fé,